meu irmão e minha irmã. Mais uma vez estamos juntos para meditarmos sobre a vida dos santos. E hoje vamos meditar sobre a vida dos santos Vito, Modesto e Crescência mártires. Vito, ele nasceu, de pais que eram nobres, porém eles eram pagãos. E os pagãos, da época e da região ali da Sicília, eles tinham, o costume de dedicar, de entregar a educação dos filhos na mão dos escravos. E por isso, o pai, de São Vito, ele entregou, o seu filho, o pai dele se chamava Ilas, entregou o seu filho para Modesto e Crescência, para que assim eles o educassem. Porém, ele não contava que Modesto e Crescência, eles eram cristãos. E eles se dedicaram com todo o fulgor à educação de Vito, mas não só a educação material, mas principalmente a educação espiritual dessa criança. Tanto que eles levaram, ele de uma maneira escondida para ser batizado. E Crescência fez uma oração para que a graça de Deus descesse sobre aquela criança e que ela realmente crescesse na fé e na caridade, que os planos de Deus se cumprissem na vida daquela criança. E aos 12 anos, meus irmãos, Vito era um cristão exímio. Era notável a sua diferença, dentre as demais pessoas pela forma como ele vivia. Tamanho era a sua entrega a Deus. E ficou notório, que ele era um cristão, porque ele exalava isso nas suas atitudes. Porém, o seu pai, ele não só era pagão, mas como ele tinha ódio aos cristãos. Então, ele percebendo, que seu filho era cristão, enormes foram os seus esforços para que seu filho negasse a fé e adorasse as suas divindades. Quando ele viu que ele não conseguiria pelo convencimento e por castigos que ele chegou a imprimir a Vito, ele o levou ao governador. E o governador ordenou que ele fosse açoitado, porém, Vito, entoando louvores a Deus, quando os seus algozes iam açoitá-lo, eles ficaram paralisados. E o governador também ficou com a mão paralisada. E a mão dele só voltou a se movimentar quando Vito fez o sinal da cruz em seus membros. E isso, de uma certa forma, assustou o governador, então ele devolveu ele, para o pai dele e falou, olha, cuida dele aí, porque... E vai tentando convencê-lo, vai tentando agradá-lo, quem sabe assim ele renuncia à fé. Então seu pai lhe cobriu de mimos e de presentes, mas mesmo assim Vito não renunciava à fé e não mudava o seu modo de vida. Até que seu pai lhe trancou num quarto com inúmeras mulheres, da vida, e ele, se vendo naquela armadilha, ele se ajoelhou e se pôs em oração, e apareceram 2 anjos. E isso cegou seu pai gritava desesperado, até que ele fez o sinal da cruz e o seu pai recuperou a visão. Mas isso não melhorou o furor do seu pai, o ódio do seu pai por ele, só pelo fato dele ser cristão. Até que Modesto e Crescência tiveram a ideia de fugir para Nápoles, porque só assim eles teriam paz e ele poderia, viver aquilo que ele acreditava que era o certo, viver a sua fé em Jesus Cristo. Porém, a forma como eles viviam, a forma como eles se entregavam, eles eram autênticos cristãos, meus irmãos, e eles eram reconhecidos não porque eles pregavam, porque eles cantavam, porque eles dançavam, não, eles eram reconhecidos pela forma como eles viviam. Tamanho era a santidade daqueles 3. E eles foram reconhecidos em Nápoles e foram denunciados ao imperador. E o imperador os condenou à arena com os leões. E quando o imperador viu eles entrando, eles falaram, agora eu quero ver se o seu Deus
é capaz de te livrar do meu poder. E então São Vito declamou a seguinte fala que eu quero ler para vocês. Tua fúria deixa-me calmo. Pela graça de Jesus Cristo, recebemos o espírito da simplicidade e somos mansos como uma pomba. Também ele, nosso modelo, nosso mestre, foi manso. Aqueles que querem ser seus discípulos devem, como ele, ser mansos e humildes. Mansidão e paciência daqueles que se lhe dedicam, fortalecidos por ele, são como cordeiros no meio de lobos. Ele é o pastor bom e onipotente, de cujas mãos ninguém arrebatará uma só ovelha. Não desejo viver por mais tempo, mas tenho um pressentimento que me diz que o pastor supremo me protegerá contra o furor dos teus leões. E esse pressentimento não era falso. O imperador mandou que viesse o leão mais furioso, maior leão que tivesse. E o leão, para espanto de todos, quando chegou perto de Vito, Modesto e Clemência, ele deitou-se aos pés dele como se fosse um gatinho, digamos. Isso levou ainda mais a ira do imperador, que ordenou, né, que eles fossem levados a um local onde tinha pinche quente, né, e que eles fossem queimados. E assim eles foram martirizados. Olhemos a beleza, irmãos, daqueles que se entregam a Deus de tamanha forma, né, de uma forma assim tão perfeita, que eles são reconhecidos não pela pregação, como eu dizia, pelo ministério que exercem, mas pela forma como eles vivem. E eles não têm medo de viver dessa maneira e de enfrentar até os leões, de enfrentar os flagelos, de enfrentar os tribunais. E eles enfrentam isso entoando louvores a Deus, agradecendo a Deus por essa oportunidade, porque eles enxergam em Cristo a verdadeira vida. E isso, irmãos, é o que eu desejo para mim, e é essa oração que fazemos hoje, que nós possamos pedir ao Espírito Santo essa graça de sermos verdadeiros cristãos, de sermos verdadeiros imitadores de Cristo, que essa graça possa descer sobre nós no dia de hoje. Santos Vito, Modesto e Inocência, rogai por nós.